E fala aí, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais uma prova simulada do Detran e dessa vez com questões de placas de sinalização para vocês estarem praticando e se preparando aí para a prova teórica de vocês. Então, turma, não se esqueça de deixar o like no vídeo e no final deixem nos comentários como que vocês se saíram nas questões. Então vejamos aí, turma, a questão de número 1 diz o seguinte: as placas 1 e 2 indicam, observem ambas as placas. Alternativa A diz que a primeira placa indica animais e a segunda placa indica animais silvestres. Alternativa B, a primeira placa indica animais silvestres e a segunda placa animais. Alternativa C, a primeira placa animais e a segunda placa animais selvagens. E alternativa D, a primeira placa animais selvagens e a segunda placa animais. Qual dessas alternativas aí correspondem com a placa ao lado? Analisem. E vejamos aí, turma, as placas 1 e 2 indicam. A resposta correta é a letra C de casa, a primeira placa correspondendo a animais e a segunda placa correspondendo a animais selvagens, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Questão de número 2, diante da placa você entende, vejam a placa. Alternativa A, passagem sinalizada. Alternativa B, passagem exclusiva para pedestres. Alternativa C, passagem sinalizada de pedestres. E alternativa D, passagem sinalizada de escolares. Qual dessas alternativas aí correspondem com a placa ao lado? Analisem. E vamos à questão. Diante da placa você entende. A resposta correta é a letra D de dado, passagem sinalizada de escolares. Então, a resposta correta aí é a letra D. Observem que na placa apresenta um adulto com uma criança e a faixa sinalizada. Então, vocês vão entender que se trata de passagem sinalizada de escolares. Agora, se na placa não apresentasse a criança junto com o adulto, apenas o adulto na placa, tá bom? E a faixa sinalizada, aí sim vocês entenderiam que se trata de passagem sinalizada de pedestres, tá bom? Vejamos agora o que diz a próxima questão. Questão de número 3, qual o nome correto da placa? Vejam a placa. Alternativa A, passagem obrigatória adiante. Alternativa B, passagem obrigatória. Alternativa C, passagem única. E alternativa D, mão única. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vejamos aí, turma, qual o nome correto da placa. A resposta correta é a letra B de bola, passagem obrigatória, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Agora a questão de número 4, qual o nome correto da placa? Observem a placa. Alternativa A, peso bruto total limitado. Alternativa B, peso máximo permitido por eixo. Alternativa C, peso permitido limitado por eixo. E alternativa D, peso limitado por eixo. Qual dessas alternativas correspondem com a placa ao lado? Analisem. E vamos à questão. Qual o nome correto da placa? A resposta correta é a letra D de dado, peso limitado por eixo. Essa é a resposta correta da questão, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora vejamos a questão de número 5. Ao deparar-se com a placa, o condutor entende, vejam a placa. Alternativa A, que é proibido o trânsito de ônibus de turismo. Alternativa B, que é proibido o trânsito de ônibus escolar. Alternativa C, que é proibido o trânsito de veículos de grande porte.
E a alternativa D, que é proibido o trânsito de ônibus. Qual das alternativas aí correspondem com a placa ao lado? Analisem. E vamos à questão. Ao deparar-se com a placa "O condutor entende", a resposta correta é a letra D, que é proibido o trânsito de ônibus, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Vejamos aí, turma, a questão de número 6. A placa que obriga os ciclistas a transitarem à esquerda e os pedestres à direita é... Observem a cada uma dessas placas e vejam qual é a alternativa correta da questão. Analisem. E vejamos aí, turma, a placa que obriga. Observou essa palavra obriga? Lembre-se que se trata de placas de regulamentação. Então, sabendo disso, vocês já vão eliminar a alternativa A e a alternativa C, tá bom? Vamos continuar. A placa que obriga os ciclistas a transitarem à esquerda e os pedestres à direita. A resposta correta, turma, é a letra B de bola, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Então, se vocês observaram bem, a placa da alternativa D, ela obriga os pedestres a transitarem na esquerda e os ciclistas na direita, tá bom? Lembre-se que a placa aí da alternativa A, ela se trata de trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres, e a placa da alternativa C, ela se trata de passagem sinalizada de escolares, tá bom? Não se esqueçam disso. Lembre-se que tem que aparecer um adulto com uma criança e a faixa sinalizada, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora, a questão de número 7. A placa abaixo é identificada como, vejam a placa, alternativa A, parada obrigatória, alternativa B, pare, alternativa C, atenção e alternativa D, semáforo à frente. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vejamos aí, a placa abaixo é identificada como, a resposta correta é a letra D, semáforo à frente, ok? Vamos à próxima questão. Agora vejamos a questão de número 8. A placa de regulamentação abaixo regulamenta, vejam a placa. Alternativa A, siga em frente ou à direita. Alternativa B, retorno à direita. Alternativa C, siga em frente ou à esquerda. E alternativa D, passagem obrigatória. Qual dessas alternativas aí correspondem com a placa ao lado? Analisem, observem a questão e as alternativas. E vamos à questão. A placa de regulamentação abaixo regulamenta. A resposta correta é a letra A, siga em frente ou à direita, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Vejamos a questão de número 9. Qual o significado da placa A28? Vejam a placa. Alternativa A, pista com aquaplanagem. Alternativa B, pista escorregadia. Alternativa C, atravessando pista alagada. E alternativa D, pista alagada. Qual dessas alternativas aí é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Qual o significado da placa A28? A resposta correta é a letra B, pista escorregadia, ok? Essa é a resposta correta da questão. Questão de número 10. A placa R17 significa, vejam a placa, alternativa A, peso máximo permitido por eixo. Alternativa B, peso corporal máximo permitido por eixo. Alternativa C, peso mínimo permitido por eixo. E alternativa D, peso máximo permitido por veículo. Qual das alternativas aí é a resposta correta da questão? Analisem.
E vamos à questão, turma. A placa R17 significa... A resposta correta é a letra A, peso máximo permitido por eixo. Essa é a resposta correta da questão, tá bom? E não se esqueçam, turma, que as palavras máximo e permitido irão aparecer nas placas de regulamentação em se tratando de peso, altura, largura, comprimento e velocidade, ok? Vamos à próxima questão. Agora a questão de número 11, diante da placa você entende, vejam a placa. Alternativa A, mão dupla adiante. Alternativa B, sentido duplo. Alternativa C, passagem obrigatória. E alternativa D, duplo sentido de circulação. E aí, turma, qual é a resposta correta da questão? Analisem. E vejamos aí, diante da placa você entende, a resposta correta é a letra A, mão dupla adiante, ok? Essa é a resposta correta da questão. Vejamos agora o que diz a próxima questão. Questão de número 12, turma, diz o seguinte. Qual das placas abaixo corresponde à alfândega? Observem a cada uma dessas placas e vejam qual é a resposta correta da questão. Analisem. E vamos aí à questão. Qual das placas abaixo corresponde à alfândega? A resposta correta é a letra B de bola. Lembrando a vocês que a placa da alternativa A se trata de uso obrigatório de corrente. A placa da alternativa C se trata de D, a preferência. E a placa da alternativa D se trata de cruzamento de vias, tá bom? Então essas aí foram as placas da questão de número 12 para vocês. Agora vejamos a questão de número 13, turma. A placa adverte, vejam a placa. Alternativa A, trânsito de ciclistas. Alternativa B, passagem sinalizada de ciclistas. Alternativa C, trânsito de bikes. E alternativa D, trânsito de bicicletas. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. A placa adverte. A resposta correta é a letra A, trânsito de ciclistas, tá bom? Essa é a alternativa correta aí da questão. Agora vamos à questão de número 14. A placa adverte, vejam a placa. Alternativa A, peso bruto total. Alternativa B, peso limitado por eixo. Alternativa C, peso bruto total limitado. E alternativa D, peso limitado. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. A placa adverte. A resposta correta é a letra C de casa, peso bruto total limitado, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Agora a questão de número 15, qual o nome correto da placa? Vejam a placa. Alternativa A, vire à esquerda. Alternativa B, curva à esquerda. Alternativa C, curva acentuada à esquerda. E alternativa D, vire à direita. Qual das alternativas aí é a resposta correta da questão? Analisem. Vejamos a questão. Qual o nome correto da placa? A resposta correta é a letra A, vire à esquerda, tá bom? Essa é a alternativa correta aí da questão. Vejamos aí, turma, a questão de número 16. A placa abaixo adverte ao condutor. Observem a placa. Alternativa A, cruzamento de vias. Alternativa B, interseção em T. Alternativa C, cruzeiro. E alternativa D, esquina próxima. Qual dessas alternativas aí é a resposta correta da questão? Observem as alternativas. E vamos à questão. A placa abaixo adverte ao condutor. A resposta correta é a letra A, cruzamento de vias, tá bom? Vamos à próxima questão.
Vejamos agora a questão de número 17. Proibido buzinar e bonde corresponde respectivamente. Observem a cada uma dessas placas e vejam qual é a resposta correta da questão. Analisem. E vamos à questão, turma. Proibido buzinar e bonde corresponde respectivamente, ou seja, na ordem como está sendo apresentada na questão. A resposta correta é a letra B de bola, tá bom? Observem que a segunda placa, que está na alternativa A, ela corresponde a aclive acentuado. A primeira placa da alternativa C, ela corresponde a proibido o trânsito de tratores e máquinas de obras, certo? A segunda placa da alternativa C, ela se trata de aeroporto, tá bom? E a primeira placa da alternativa D, ela se trata de semáforo à frente e a segunda placa se trata de cruzamento de vias, tá bom? Então essas foram as placas da questão 17 para vocês. Vamos à próxima questão. Agora vejamos a questão de número 18. Diante da placa, o condutor entende que se trata, observem a placa, alternativa A, entrocamento oblíquo à direita. Alternativa B, bifurcação em Y. Alternativa C, confluência à direita. E a letra D, via lateral à direita. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. Vejamos a questão. Diante da placa, o condutor entende que se trata de entrocamento oblíquo à direita. Então, a resposta correta da questão é a letra A. Vamos à próxima questão. Agora, a questão de número 19. Diante da placa, o condutor entende que se trata, vejam a placa, alternativa A de pista irregular, alternativa B de saliência ou lombada, alternativa C de depressão e alternativa D de aclive acentuado. Qual das alternativas aí correspondem com a placa ao lado? Analisem. E vamos à questão. Diante da placa, o condutor entende que se trata de saliência ou lombada. Então, a resposta correta da questão aí é a letra B de bola. Vamos à próxima questão. Agora vejamos a questão de número 20. Qual o nome correto da placa? Observem a placa. Alternativa A, veículos automotores, manter-se à direita. Alternativa B, conserve-se à direita. Alternativa C, fique à direita. E alternativa D, táxis à direita. Qual dessas alternativas é a resposta correta? Analisem. E vejamos aí qual o nome correto da placa. A resposta correta é a letra B de bola. Conserve-se à direita, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Questão de número 21. A placa de sinalização de trânsito indica, observem a placa, alternativa A, ciclista transite à esquerda. Alternativa B, pedestre ande pela direita. Alternativa C, trânsito de ciclistas. E alternativa D, trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. Observem atentamente a cada uma das alternativas. E vamos à questão. A placa de sinalização de trânsito indica. A resposta correta é a letra D de dado, trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Vejamos a questão de número 22. Qual o nome correto da placa? Observem a placa. Alternativa A, proibido trânsito de ônibus de viagem. Alternativa B, circulação preferencial de ônibus coletivo. Alternativa C, circulação exclusiva de ônibus particulares. E alternativa D, circulação exclusiva de ônibus. Qual das alternativas
é a resposta correta da questão? Analisem. Vejamos a questão, qual o nome correto da placa? A resposta correta é a letra D de dado, circulação exclusiva de ônibus, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Agora a questão de número 23, a placa A13B significa, vejam a placa, alternativa A, proibida, confluência à direita. Alternativa B, confluência à esquerda permitida na via. Alternativa C, confluência à direita. E alternativa D, confluência à direita permitida. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. A placa A13B significa, a resposta correta é a letra C de casa, confluência à direita, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora a questão de número 24, qual o nome da placa ao lado? Vejam a placa. Vamos às alternativas. Alternativa A, proibido retornar. Alternativa B, proibido mudar de faixa ou pista de trânsito. Alternativa C, proibido retornar à direita. E alternativa D, proibido retornar à esquerda. Qual será a resposta correta da questão? Analisem e vejamos aí qual o nome da placa ao lado. A resposta correta é a letra C de casa, proibido retornar à direita, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Agora a questão de número 25, diante da placa você entende, vejam a placa. Alternativa A, pedestre ande pela esquerda. Alternativa B, ciclista transite à direita. Alternativa C, conserve-se à direita. E alternativa D, pedestres à esquerda e ciclistas à direita. Qual dessas alternativas aí correspondem com a placa ao lado? Analisem. E vamos à questão. Diante da placa você entende, pedestres à esquerda e ciclistas à direita. Então a resposta correta da questão é a letra D de dado, tá bom? Vamos à próxima questão. Questão de número 26, qual o nome correto da placa? Vejam a placa. Alternativa A, pedestre ande pela direita. Alternativa B, ciclista transite à esquerda. Alternativa C, bikes à direita. E alternativa D, ciclista transite à direita. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão, qual o nome correto da placa? A resposta correta é a letra D de dado, ciclista transite à direita, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Agora a questão de número 27, qual o nome da placa? Observem a placa. Alternativa A, ponte estreita. Alternativa B, alargamento de pista à direita. Alternativa C, estreitamento de pista à direita. E alternativa D, entrocamento oblíquo à direita. Qual dessas alternativas correspondem com a placa ao lado? Analisem. E vamos à questão, qual o nome da placa? A resposta correta é a letra B de bola, alargamento de pista à direita. Essa é a alternativa correta da questão. Questão de número 28. Qual o nome correto da placa? Vejam a placa. Alternativa A, junções sucessivas contrárias, sendo a primeira à esquerda. Alternativa B, cruzamento de vias. Alternativa C, via lateral à direita. E alternativa D, entrocamento oblíquo à direita. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vejamos aí qual o nome correto da placa. A resposta correta é a letra A, junções sucessivas contrárias, sendo a primeira à esquerda, tá bom? Vamos à próxima questão.
Agora a questão de número 29, a placa adverte o condutor, vejam a placa. Alternativa A, cruzamento de vias em T. Alternativa B, bifurcação em T. Alternativa C, interseção em T. E alternativa D, via lateral à direita. Qual será a resposta correta aí da questão? Analisem, observem com bastante atenção. E vamos à questão. A placa adverte ao condutor. A resposta correta é a letra C de casa, interseção em T. Essa é a resposta correta da questão, tá bom? Agora vejamos a questão de número 30. Qual o nome da placa abaixo? Vejam a placa. Alternativa A, velocidade máxima controlada. Alternativa B, velocidade máxima reduzida. Alternativa C, velocidade máxima permitida. E alternativa D, velocidade máxima regulamentada. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vejamos aí qual o nome da placa abaixo. A resposta correta é a letra C de casa, velocidade máxima permitida, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora a questão de número 31, a placa de advertência A12 alerta o condutor para uma situação de risco na via relacionada. Alternativa A, a interseção com 3 vias. Alternativa B, a área destinada a retorno na via. Alternativa C, a interseção em círculo rotatória. E alternativa D, preferência de acesso em rotatória. Qual das alternativas aí é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. A placa de advertência A12 alerta o condutor para uma situação de risco na via relacionada à interseção em círculo rotatória. Essa é a resposta correta da questão, a letra C de casa, tá bom? Agora vejamos a questão de número 32. Diante da placa, o condutor entende que se trata de... Observem a placa. Alternativa A, curva em S à esquerda. Alternativa B, curva acentuada em S à esquerda. Alternativa C, pista sinuosa à esquerda. E alternativa D, curva à esquerda. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vejamos aí, diante da placa, o condutor entende que se trata de curva em S à esquerda. Então, a resposta correta da questão é a letra A. Agora, a questão de número 33, proibido virar à direita, corresponde a qual placa abaixo? Observem a cada uma das placas e vejam qual é a resposta correta da questão. Analisem. E vamos à questão. Proibido virar à direita corresponde à placa da alternativa B de bola, tá bom? E lembrando a vocês que a placa da alternativa A, ela proíbe retornar à direita. A placa da alternativa C, ela proíbe retornar à esquerda. E a placa da alternativa D, ela proíbe virar à esquerda, tá bom? Então essas são as placas aí da questão de número 33 para vocês. Vamos ver aí o que diz a próxima questão. Vejamos a questão de número 34. Sentido duplo está representada por qual placa? Observem a cada uma delas e vejam aí qual é a resposta correta da questão. Analisem. E vejamos aí, turma, sentido duplo está representada pela placa da alternativa C de casa, tá bom? Lembrando a vocês que a placa da alternativa A, ela representa sentido único. A placa da alternativa B, ela representa largura máxima permitida. E a placa da alternativa D, ela representa altura máxima permitida, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora a questão de número 35.
De acordo com a placa R9, ela proíbe, vejam a placa, alternativa A, trânsito de carros, alternativa B, trânsito de tratores, alternativa C, trânsito de caminhões e alternativa D, trânsito de ônibus. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vejamos aí, de acordo com a placa R9, ela proíbe. A resposta correta é a letra C de casa, trânsito de caminhões, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Agora vejamos a questão de número 36, as formas circular, retangular e quadrada, conforme o desenho abaixo, são respectivamente, ou seja, na ordem como estão apresentadas as placas, tá bom? Vejamos aí a alternativa A, indicativa, regulamentação e advertência. Alternativa B, advertência, regulamentação e educativa. Alternativa C, regulamentação, indicação e advertência. E alternativa D, regulamentação, advertência e educativa. Qual dessas alternativas aí é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. As formas circular, retangular e quadrada, conforme o desenho abaixo, são respectivamente. A resposta correta é a letra C de casa, regulamentação, representando a primeira placa, indicação, representando a segunda placa, e advertência, representando a terceira placa, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Agora a questão de número 37, a placa que obriga os ciclistas a transitarem à esquerda e os pedestres à direita. Vejam a cada uma das placas e observem qual é a resposta correta aí da questão. Analisem e vamos à questão. A placa que obriga os ciclistas a transitarem à esquerda e os pedestres à direita é a placa da alternativa B de bola, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Lembre-se que se a questão está falando que a placa obriga, observem que se trata de uma placa de regulamentação, tá bom? Vamos ver a próxima questão. Agora vejamos a questão de número 38, sentido de circulação da via é identificada por qual placa abaixo? Observem a cada uma delas e vejam qual é a resposta correta da questão. Analisem. E vamos aí à questão, turma. Sentido de circulação da via é identificada pela placa da alternativa B de bola, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Então vejamos aí, turma. A placa da alternativa A ela é identificada como passagem obrigatória. A placa da alternativa C ela é identificada como siga em frente. E a placa da alternativa D, lembre-se que ela é identificada como siga em frente ou à direita, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora vejamos a questão de número 39. Trânsito de ciclistas se trata de qual das placas abaixo? Observem a cada uma delas e vejam qual é a resposta correta da questão. Analisem. E vamos à questão. Trânsito de ciclistas se trata da placa da alternativa B. Essa é a resposta correta da questão. Não se esqueçam que a placa da alternativa A ela se trata de ciclista transite à esquerda. A placa da alternativa C, ela se trata de passagem sinalizada de ciclistas. Observem esses pontinhos pontilhados na placa, tá bom? Por isso que ela é identificada como passagem sinalizada de ciclistas. E a placa da alternativa D, ela proíbe o trânsito de bicicletas, tá bom? Então essas foram as placas da questão de número 39. Agora, turma, vejamos o que diz a questão de número 40. Quais das opções abaixo é formado por duas placas de regulamentação
e uma de advertência, respectivamente. Observem a cada uma das alternativas e vejam qual é a resposta correta da questão. Analisem. E vamos à questão. Quais das opções abaixo é formado por duas placas de regulamentação e uma de advertência, respectivamente, ou seja, na ordem como está sendo apresentada a questão? A resposta correta é a letra D de dado, tá bom? Então é isso aí, turma. Estamos chegando ao final aí das nossas questões de placas de sinalização para vocês. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Não se esqueçam, deixem nos comentários quantas questões vocês conseguiram acertar. Para essa galera que já está prestes a realizar a prova teórica, que Deus vos abençoe e que todos vocês possam vir a alcançar a tão esperada aprovação, tá bom? Vou ficando por aqui, turma, e aguardo vocês aí para o próximo vídeo com mais questões da prova teórica do Detran. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.